Já faz 16 anos que eu sirvo ao Senhor. E foi a melhor decisão de toda a minha vida. A melhor decisão da minha vida foi um dia ter entregado a minha vida para Jesus. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava com uma carteira de cigarro lacrada, pronta para fumar, para beber, sabe? Porque o vazio era muito grande, mas Jesus preencheu. E uma decisão que eu tive mudou toda a minha vida. Porque decisões, ela muda destino. E a decisão que eu tive de entregar minha vida para Jesus há 16 anos atrás trouxe o resultado que hoje eu estou vivo. Porque se eu estivesse na vida que eu estava antes, provavelmente já estaria morto. Então, toda decisão que nós tomamos na nossa vida, nós teremos um resultado. Decisões erradas geram resultados errados, resultados negativos. Mas eu não me arrependo de nada, porque hoje eu entreguei minha vida a Cristo. Foi isso que eu pensei naquele dia, e era isso que estava no meu coração. E a Bíblia diz o seguinte: se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz que hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então a salvação é algo muito sério, porque nós não devemos negligenciar isso. E com o passar dos anos as pessoas acabam negligenciando a respeito da salvação, deixando de mão, não se importando mais, não quer mais mudar, não quer mais servir ao Senhor de forma certa, acaba relaxando durante toda a caminhada. E isso é ruim, porque o final não vai ser bom, porque Deus, ele tem um caminho, tem um propósito na nossa vida. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Quem anda no propósito de Deus vai ter que passar por muita coisa, coisas boas e coisas ruins, porque a Bíblia diz que quando você decide obedecer a Deus, você vai ser odiado, envergonhado, caluniado e até mesmo humilhado e perseguido por causa do amor do Evangelho, por causa da palavra, por causa do testemunho de Jesus. Quando você anda no propósito de Deus, você entende que a sua vontade, ela fica de fora, e a vontade de Deus, ela prevalece em nós. Você entende que a vontade de Deus sempre é superior à nossa. Jesus, ele andou no propósito de Deus. Jesus veio cumprir as profecias, Jesus veio cumprir a lei, e ele acabou fazendo tudo isso porque ele é o enviado de Deus, porque era necessário que ele cumprisse tudo aquilo que foi dito pelos profetas e as profecias. Jesus andou em obediência, Jesus cumpriu os propósitos de Deus em sua vida, ainda que fosse ruim, mas no final tudo deu certo. Porque no início às vezes a gente não compreende, mas no final de tudo a gente vai entender que tudo aquilo que nós vivemos de ruim serviu e contribuiu para o propósito de Deus na nossa vida. Ainda que seja coisas ruins, nos ajudou, sabe, a formar nosso caráter, nos ajudou a amar aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, porque é isso que Deus quer. Jesus, ele entendeu o seu propósito e ele não fugiu disso, porque biblicamente falando, Jesus, quando ele está no Getsemane, ele consegue ver tudo que ele iria passar. E a Bíblia diz que naquela noite foi uma noite pesada, foi uma noite em que houve uma luta espiritual muito grande, porque Jesus estava em uma luta espiritual, porque ele ia passar agora por momentos ruins, ele ia ser traído, ele ia ser entregue, seus discípulos iriam se separar, e ele sabia tudo que iria esperar ele lá na frente. Mas mesmo assim Jesus não negou, Jesus não fugiu do seu propósito,
Porque Filipenses capítulo 2 e o versículo 7, a Bíblia diz que Jesus ele se esvaziou. Versículo 6, capítulo 2 e versículo 6, que diz a palavra que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, tendo-se tornado semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, a obediência de Jesus ao propósito fez com que ele morresse, mas a morte de Cristo trouxe salvação para a nossa vida, trouxe salvação para todos aqueles que nós amamos através de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz em Atos 4:12, o único que pode nos salvar e trazer salvação para a nossa vida é Jesus Cristo. Você sabe muito bem lá em João 14:6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho de volta para casa. Jesus é o Filho que veio reconciliar o ser humano para com Deus. Porque a vontade de Cristo Jesus sempre foi de salvar o ser humano. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Lá em Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 32, o 23 também, diz bem assim: porventura eu desejo a morte do ímpio? O Senhor Deus diz: quando ele se desviar de sua conduta, ele certamente viverá. No versículo 32 do capítulo 18 de Ezequiel, é melhor, porque diz bem assim: porque não desejo eu a morte de ninguém. Assim diz o Senhor, antes que morra, eu quero que se converta. Então veja que a vontade de Deus com o ser humano é de salvação. Mas a salvação vai depender mais do ser humano do que propriamente de Deus. Porque o ser humano ele precisa se esforçar para ser salvo. Sabe? Ele não tem que colocar... porque a vontade de Deus é de salvar, mas as pessoas colocam tudo na mão de Deus. Deus vai me libertar da bebida, Deus vai me libertar do cigarro, Deus vai me libertar das festas. Cara, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso, porque isso é você que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que quando você conhece a verdade, você é liberto. Não é quando você ouve a verdade. Você só é liberto quando você conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus Cristo. Através de orações, através de busca do Espírito Santo, Deus vai se manifestar para você. A única coisa que eu desejo nesse momento é que você entregue a sua vida para Jesus o mais rápido possível. E não é para hoje não, é para ontem. O mais rápido possível. O mais rápido que você puder, entrega a sua vida para Jesus. Porque a pior coisa do mundo é o ser humano morrer sem salvação. A Bíblia diz o que daria o homem em troca da sua salvação. A Bíblia diz que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua alma. Então a salvação é coisa séria. Não negligencie isso. As pessoas podem viver sem Deus. Isso é fato. Você pode ver o mundo como é que está sem Deus. As pessoas vivem sem Deus, o que não pode é morrer sem Ele. Morrer sem Jesus é condenação eterna. Morrer sem Jesus é inferno. Infelizmente eu tenho que falar isso, é a verdade.
Então, se você me ouve, entrega a tua vida para Jesus hoje, porque só em vida você consegue salvar a sua vida. Depois que morre não adianta. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo, céu ou inferno. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando e se arrependa hoje. E que essa mensagem possa ter edificado a sua fé e a sua vida, e que possa dar um destino para você. Deus abençoe.